Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta é a nossa 12ª meditação sobre os Salmos, e o tema proposto para essa meditação de hoje é asas para fugir do bem. Se nós recordarmos, na semana passada, o tema era asas para fugir do mal. Nós refletíamos as situações da nossa vida, da nossa caminhada, em que se fazia necessário ter coragem, em que se fazia necessário ter sinceridade para fugir das situações do mal. E nós falávamos de 3 situações específicas de fuga do mal. A primeira delas era a tentação. Depois nós falávamos das desculpas que nós vamos arranjando para fugir das coisas. E por fim nós falávamos da autossuficiência. Porém, estas 3 asas que nos ajudam a fugir do mal, muitas vezes elas também podem nos ajudar a fugir de fazer o bem. Elas podem nos servir de desculpas, elas podem nos servir de pretextos para nos esquivarmos do bem, de praticar o bem na nossa vida. Então nós vamos refletir exatamente sobre estas asas que nos fazem fugir de Deus, que nos fazem fugir, nos esquivar do bem. E a partir do Salmo 55, nós vamos voltar aos versículos 7 e 8 do Salmo 55 e também o versículo 3 do Salmo 2. Estes versículos nos dizem: Então digo, se eu tivesse asas como a pomba, para voar em busca de descanso, fugiria para longe. E o Salmo 2, versículo 3, vai nos dizer: Vamos quebrar suas correntes e libertar-nos das suas algemas. A primeira asa, vamos chamar essas asas de morcego, asas que nos ajudam a fugir da luz, nos ajudam a fugir da claridade, da luminosidade que a vida em Cristo traz para as nossas vidas. O morcego, ele sempre vai buscar exatamente um lugar escuro, um lugar nas trevas, escondidos, lá no fundo de uma caverna, numa localização, num forro de telhado, para estar distante da luz de Cristo. Então, vamos associar essas asas às asas do morcego, que muitas vezes nos empurram para longe de Deus, nos empurram para as trevas. E a primeira asa que nós vamos refletir é exatamente a fuga da cruz de Cristo, fugir da cruz de Cristo. A semana passada nós refletíamos o exemplo de São Pedro, o testemunho de Pedro. Nós recordávamos que quando chegou um determinado momento em que Jesus havia se entregado, chegou o momento em que Jesus ia ser julgado, ia ser condenado, e ele, tendo muito medo de ser identificado como discípulo de Cristo, ele foge, ele nega, ele cai na tentação de negar a Cristo. E as raízes dessa
fraqueza de Pedro, dessa negação de Pedro, elas estão uns capítulos antes no Evangelho de São Mateus. Lá no capítulo 16, dos versículos 16 e seguintes, Pedro vai fazer uma das mais belas profissões de fé que nós vamos encontrar no Evangelho. Ao se referir a Jesus, ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vai inclusive receber um elogio de Jesus. Jesus vai dizer que Pedro é feliz, que Pedro é bem-aventurado, porque não foram os homens que revelaram a ele estas coisas, mas o Pai que está nos céus. Pedro reconhece que Jesus é o Messias, Pedro reconhece que Jesus é o Senhor. Porém, logo em seguida, Jesus vai anunciar a sua paixão. Ele vai dizer que é necessário que ele suba para Jerusalém, que perante os anciãos, os mestres da lei, ele sofra. É importante que ele morra na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Nesse momento, a gente percebe que, apesar da belíssima profissão de fé de Pedro, ele não percebeu nada que estava acontecendo. Porque quando Jesus diz que vai sofrer, que vai padecer, que vai morrer, ele vai dizer que Deus não permita isso. Ele vai dizer: Senhor, que isso não te aconteça. E aí vem uma represália de Jesus que talvez às vezes nos pareça até um pouco dura, até um pouco severa. Jesus vai dizer para ele: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, pois não pensas como Deus, mas como os homens. Jesus, ele sabia que a cruz era necessária. Jesus veio a este mundo exatamente para nos salvar, para nos redimir, para nos livrar do pecado e da morte. Então ele sabia o quão importante era ele persistir neste caminho, nesta missão que o Pai lhe havia confiado. Fugir da cruz para Jesus significava desistir dessa missão redentora. E pensando nisso, nós vamos ver que seria muito interessante para Satanás que Jesus desistisse da sua missão. Por isso, ele vai dizer a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Jesus, ele nos ama de tal forma que durante toda a sua vida, ele tem a plena consciência de que veio ao mundo para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Mas exatamente por ter se encarnado, exatamente por ser um homem perfeito, Jesus era um homem perfeito, não era somente Deus, não era mais ou menos Deus e mais ou menos homem, não. Jesus era um homem perfeito. Inclusive no que se referem aos sentimentos de Jesus. Então nós sabemos que lá no horto, Jesus se deixou tomar, em certo momento, de certo modo, pelo medo da cruz que se aproximava, pelos horrores que aconteceriam com ele na cruz. Mas como Jesus tinha o desejo de nos salvar, ele aceita abraçar a cruz. Jesus vai dizer: ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Lá no Evangelho de São João, capítulo 10. E depois no capítulo 15 ele vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos.
A cruz, portanto, está intimamente ligada ao amor. Não só na vida de Jesus, mas isso também deve se fazer na nossa vida de discípulos, na nossa vida de cristãos. Não é possível que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, escolhamos um caminho que não passe pela cruz, que não passe pela dor, que não passe pelo sofrimento, pelas provações. É impossível que isso aconteça. Se o nosso caminho está muito fácil, se o nosso caminho não tem cruz, é porque algo de errado nós estamos fazendo. Somente os que amavam Jesus é que permaneceram com ele nesse caminho de cruz. Lá estava a mãe de Jesus aos pés da cruz, lá estava João, o discípulo que ele amava, e lá estava Santa Maria Madalena, aquela da qual Jesus retirou os 7 demônios. Então eles amavam Jesus profundamente e por isso aceitaram caminhar com Jesus até a sua cruz. E aos poucos aqueles 3 vão percebendo o quanto era importante, o quanto era significativo aquele gesto que Jesus estava realizando. E eles não debandam, e eles não fogem, eles ficam com Jesus até o fim. Existem 2 citações de São José Maria Escrivá, que eu costumo carregar como lema para a minha caminhada vocacional, para a minha caminhada de vida. São essas: a alegria tem raízes em forma de cruz. E a outra: na alegria não há dias sem cruz. Ou seja, não existe alegria verdadeira, não existe alegria duradoura, não existe alegria eterna que não passe pela cruz. Ou seja, Pedro não foi capaz de compreender o que estava por trás daquela cruz de Jesus. Porém, nós precisamos ser diferentes dele. E a partir dos nossos sacrifícios, a partir dos nossos sofrimentos, precisamos transformar a nossa realidade de vida. Precisamos aceitar que a cruz se torna mais leve quando nós a abraçamos, quando nós a carregamos. Esses dias, quando o Evangelho falava de tomar a sua cruz, Dom Manuel nos lembrava uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que vai dizer: a cruz arrastada é mais pesada do que a cruz carregada. Por isso, nós não podemos pedir asas para fugir dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, mas nós devemos, de cabeça erguida, como Cristo, abraçar a nossa cruz, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos sofrimentos para alcançarmos as verdadeiras alegrias. E outra forma de nós fugirmos de Deus é a fuga da nossa vocação. É outra forma mais comum, mais corriqueira de fugirmos de Deus. A gente rapidamente pode lembrar daquele jovem rico que encontra Jesus no Evangelho. Ele vai, se joga aos pés de Jesus e pergunta: Senhor, o que posso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai dizer a ele: observa os mandamentos. Ele não se contentou com isso. Senhor, eu já observo os mandamentos, eu já faço isso. Então Jesus vai dizer, vai chamá-lo a uma vocação mais plena, uma vocação mais próxima, uma vocação de apóstolo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue.
Como toda a história vocacional daquele jovem rico começou extremamente bem, começou bonita, mas terminou em tristeza, porque o Evangelho vai dizer que em seguida, depois de ouvir esse conselho de Jesus, ele saiu de cabeça baixa, ele saiu triste da presença de Jesus. Ele deixou Jesus para trás, foi desaparecendo na linha do horizonte, e o Evangelho nunca mais falou daquele jovem. Essa figura desse rapaz que recusa o chamado de Cristo nos faz pensar também que nós só seremos pessoas felizes, nós só seremos pessoas realizadas na nossa vida se nós assumirmos a nossa vocação com perseverança e com generosidade. É através da nossa vocação que nós vamos servir a Deus e vamos também servir ao próximo. E quando eu falo em vocação, eu estou falando no sacerdócio, eu estou falando no matrimônio, eu estou falando nas nossas profissões, nas mais diversas profissões, em todas as profissões honestas, nós vamos encontrar a oportunidade de servir a Deus e ao próximo. E é através destes momentos que nós vamos assumir a missão que Deus nos concede a cada um. Nós também podemos falar, e essas são vocações específicas que cada um vai ter na sua vida. Mas nós também podemos falar de uma vocação que é comum a todos nós, que é a nossa vocação à santidade. É a vocação de sermos santos. A santidade, ela é a forma mais plena de nós vivermos o amor. E quando eu falo em buscar a santidade, eu recordo do conselho de Jesus: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Mas quando eu falo isto, eu não estou só falando isso para aqueles que vestem essas roupas assim, essas roupas diferentes, mas é um chamado que Deus faz, que Jesus faz a todos. A santidade é para todos, casados, solteiros, operários, intelectuais, trabalhadores do campo, da cidade. Eu não sei, tantas profissões que vão surgindo no nosso tempo, formas dignas de garantir o sustento e de viver a sua vocação. Jesus diz isso a todos. E esta é uma mensagem que ficou muito forte na vida da igreja, sobretudo a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. Com a publicação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, ficou muito claro este chamado de todo o povo de Deus a viver a santidade na sua vida, no dia a dia, no ordinário, no comum da vida. O Papa Francisco, recentemente, no ano de 2018, ele reforça isso quando, no documento Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, ele vai chamar a nossa atenção para sermos santos, para buscarmos a santidade na nossa vida. Por isso, tenhamos isso muito claro na nossa caminhada. Não vamos fugir da nossa vocação. Não vamos fugir do chamado que Deus faz a cada um de nós de alcançar a santidade, ajudando também os outros a se santificarem. Não fujamos disso, não nos distanciemos disso. É importante, é essencial que tomemos consciência de que somente através da vida doada, da vida entregue, da vida que está a serviço da verdadeira vocação, do verdadeiro chamado de Deus,
é que nós vamos encontrar a felicidade. E não tenhamos medo de viver os chamados que Deus nos faz na vida, porque Ele sempre vai nos dar a graça. Não somos nós que fazemos nada, mas é sempre Deus que se adianta. É Deus que vai à nossa frente. Quantas vezes nós precisávamos tomar uma atitude, precisávamos tomar uma decisão, e Deus nos deu a sua graça. A gente não sabia como fazer, não sabia por onde ia, e Deus fez com que as coisas acontecessem na nossa vida. É assim, portanto, a nossa vocação à santidade. É assim, portanto, que devemos pedir a Deus a graça de permanecermos firmes diante da nossa cruz e também diante das nossas vocações. Amém. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia.